Uma das coisas mais interessantes da moderna psicologia e das correlações que hoje nós conseguimos fazer cientificamente é o reconhecimento da importância de algumas coisas, de alguns fatos que sempre fizeram parte, daquilo que chamava atenção, do ponto de vista humano, do ponto de vista também do entendimento filosófico, de coisas, enfim, relevantes para o ser humano e que imaginávamos ter algo de cultural essencialmente envolvido, mas que acabamos por descobrir que tem uma expressão mais concreta, biológica, que torna ainda mais relevante, ainda mais interessante o entendimento, destes fenômenos. Bom, estou dando essa introdução porque meu objetivo aqui é fazer uma discussão que vai ser dividida em capítulos nesse podcast, a respeito de um conceito que nós poderíamos dizer que é plenamente retirado da moral e da cultura, mas que é profundamente enraizado na psique humana. Quero falar sobre o respeito e sobre tudo aquilo que significa para nós, para a nossa vida, para o nosso cérebro, perceber sinais de respeito nas relações entre as pessoas. E espero que nós possamos investigar e descobrir e debater a respeito de vários aspectos que amplificam essa visão relacionada a esse conceito aqui que eu estou chamando de respeito. E o que é? O que vem a ser a ideia de respeito fundamentalmente? Bom, nós podemos dizer que dentro da dinâmica das relações entre as pessoas existem códigos, perfis de funcionamento do comportamento que vão revelar uma coisa a qual a nossa natureza é profundamente sensível, que é o valor que as outras pessoas nos atribuem. Nós somos fundamentalmente animais sociais e a nossa vida, todo o nosso desenho orgânico, psicológico, é voltado a decifrar e reagir a sinais sociais. Isso é uma verdade de profunda evidência científica, não é só uma questão filosófica. Então ela se amplia, a filosofia antecipou descobertas da ciência. Então uma das coisas que o nosso organismo é profundamente sensível são as demonstrações de valor que nós conseguimos extrair a partir do comportamento que as outras pessoas têm em relação a nós. Então certos padrões de comportamento vão revelar que nós somos valorizados e somos importantes para uma outra pessoa. E o contrário também pode nos fazer pensar que nós não temos valor, somos vistos, portanto, como coisa descartável ou mesmo coisa que não merece o devido cuidado a partir do conjunto de atitudes de outras pessoas. E esse código, que nos ajuda a entender, a compreender não só o valor atribuído pelos outros, mas há bases científicas que dizem que esta percepção influencia muito a nossa própria percepção de valor, quer dizer, o nosso autoconceito. Ao contrário do que a visão menos científica, quer dizer, mais cultural, eventualmente difundida a respeito de autoestima, ao contrário dessa ideia de que nós temos uma noção intrínseca de valor, nós temos mais evidências que a nossa sensação de valor pessoal é bastante moldada pelas percepções do valor atribuído pelas outras pessoas, na verdade. Então nós temos uma autoestima que é um produto mais social do que uma coisa voltada por nós mesmos. E o diálogo que os nossos cérebros travam com as outras pessoas passa por um código, que é o grande propósito aqui da nossa conversa. E esse código é o código comportamental do respeito. O que vem a ser o código do respeito? É um conjunto de ações que mostram que você preza pelo valor, pela segurança, pelo bem-estar psicológico, físico e global de uma outra pessoa, sobre vários aspectos daquilo que seria importante para promover o bem-estar da pessoa. De uma maneira geral, nós poderíamos dizer que respeitar uma outra pessoa pode significar entender que ela é digna de uma série de ações, de esforços da nossa parte para promover seu bem-estar, simplesmente por ela ser ela. E aí vem o fato de, ao nos engajarmos nessas ações, nós estamos demonstrando o valor que essa pessoa tem para nós,
mesmo que ela não faça essencialmente nada. É um valor atribuído. Isso vem de uma história, lógico, né? Uma história que pode, inclusive, incluir ações, né? Coisas que essas pessoas já fizeram por nós. Mas seja lá como for, quando você se dedica, né, a garantir o bem-estar de uma outra pessoa, você está sinalizando que essa pessoa tem valor, né? Então essa pessoa tem garantias da sua gentileza, tem garantias, né, da sua dedicação, tem garantias da sua atenção, né? Então isso é um sinal do respeito. Seria o lado positivo do respeito, quer dizer, aquilo que eu faço e que mostra, né, que eu dou valor a uma pessoa com quem eu estou interagindo ou convivendo, né? Por outro lado, tem uma outra dimensão que é igualmente importante para o respeito, né, e que também tem relação com a mesma noção de dignidade, né, que uma outra pessoa possa ter, que é aquilo que nós não faremos, né, que nós não faremos mesmo que haja dentro de nós alguma disposição para fazer, né, em prol do respeito à dignidade dessa pessoa, né? Então, algo que eu considero um limite, né, que protege, né, o bem-estar, a integridade e a dignidade de uma determinada pessoa, e isso faz parte do valor que eu atribuo a essa pessoa. Então, mesmo que esteja contrariado, essa pessoa não receberá uma ofensa de mim, mesmo que eu me sinta de alguma forma atraído, né, por esta pessoa, essa pessoa não vai ser assediada, né, de uma forma inapropriada pelas minhas posturas, mesmo que de alguma maneira, né, eu tenha intenções que atribuem, né, que atingem ou satisfazem as minhas necessidades mais egoístas, né, por outro lado, ao entender que há um limite, que eu não devo, né, submeter uma outra pessoa a qualquer tipo de dano, né, por conta desses meus desejos, das minhas necessidades ou expectativas, isso significa respeito também. Então, o respeito tem a ver com aquilo que eu entendo que devo fazer para uma outra pessoa e aquilo que eu entendo que eu não devo, né, fazer no sentido de transgredir algum limite de dignidade, né, que essa pessoa precisa ter para se sentir valorizada, né? Falando dessa maneira, a gente pode imaginar que tudo isso tem a ver com conceitos morais, né, de civilizado e tudo mais, mas nós temos hoje evidências claras, né, de que estas sinalizações comportamentais, elas afetam de uma maneira muito relevante a nossa saúde neural e tudo aquilo que acaba determinando repercussões psicológicas profundas dentro de nós. De noções, né, que nós acabamos tendo a partir da perspectiva da psiquiatria, quer dizer, da morbidade, né, que as experiências sociais podem ter, mostram que boa parte dos sofrimentos, né, e dos danos emocionais causados por outras pessoas a terceiros tem a ver com a violação desses códigos, onde basicamente as pessoas transmitem um menor comprometimento com o bem-estar de outras pessoas que eventualmente esperariam um nível maior de envolvimento e de respeito, né? Então é a partir dessas transgressões, né, de omissões ou transgressões de limites, que nós vemos enormes repercussões em termos de estresse, de dano ao bem-estar psicológico, até mesmo de deflagração de doença sustentada por conta, né, da violação, né, e do desrespeito a todos esses preceitos comportamentais que sinalizam para o nosso cérebro, como eu falei, fundamentalmente o nosso valor. Isso tudo tem todo um enraizamento biológico, todo um enraizamento em relação a como é organizada a nossa natureza em termos da nossa identidade, né? E pretendo, nas próximas discussões, desdobrar cada um desses detalhes, cada uma destas perspectivas que envolvem, né, aquilo que no final das contas conhecemos culturalmente, né, como a linguagem do respeito. Sejam bem-vindas então, sejam bem-vindos a este podcast e pretendo avançar bastante nesse tema para que nós possamos ampliar ao máximo o nosso conhecimento de como isso é importante para todos e como nós podemos nos tornar mais capazes, né, de exercer essa linguagem de uma maneira saudável e positiva.